Olá, pessoal, tudo bem? Neste vídeo sobre o FGTS Digital na prática, vamos falar um pouco sobre os principais eventos do E-Social que são compartilhados aqui com o FGTS Digital e, com isso, alimentando, atualizando a base de dados desse sistema e, por consequência, atualizando também a base de dados lá da Caixa Econômica Federal. É importante destacar para a gente que existe uma divisão com relação ao FGTS Digital quando ele entrar em produção. Toda a parte de arrecadação será de responsabilidade do próprio Ministério do Trabalho a partir desse sistema que é o FGTS Digital. E a gestão das contas vinculadas dos trabalhadores continuará sob responsabilidade da Caixa, tá, pessoal? Então, a Caixa continua responsável por isso e o sistema vai ter uma integração íntima com relação a essas informações que estão transmitidas para a Caixa. Então, tudo que a gente processa aqui, os dados são encaminhados para a Caixa para que as contas dos trabalhadores sejam atualizadas, sejam com informações cadastrais e contratuais ou com valores de FGTS devido, tá bom? Então, vamos lá. Com relação à atualização de dados cadastrais e contratuais do trabalhador, quase todos os eventos, praticamente não periódicos do E-Social, são utilizados pelo FGTS Digital para atualização. Então, desde o momento que o empregador transmite uma admissão preliminar, ele depois tem que transmitir uma admissão completa. Mas só as informações transmitidas na admissão preliminar, elas já permitem que o empregador encaminhe remunerações. Se ele encaminha remunerações no E-Social, então ele também conseguirá gerar guias no FGTS Digital. Então, mesmo que o empregador ainda não tenha completado a admissão do trabalhador no evento principal, que é o 2.200, a gente recebe a informação do E-Social assim que é transmitida a admissão preliminar. E aí existe uma comunicação bem intensa com a Caixa nesse sentido. Recebi uma admissão do trabalhador, seja preliminar ou completa, eu aviso para a Caixa Econômica e mando os dados para ela. Caixa Econômica, abre uma conta vinculada de FGTS para o trabalhador ABC, matrícula 123. E ela abre essa conta e fica aguardando depósitos dela. E, é claro, no decorrer da vida do trabalhador, podem ocorrer diversas alterações, que são informadas nos eventos 2.205, de alteração cadastral, ou no evento 2.206, de alteração do contrato de trabalho. E essas informações também vão alimentar a base do FGTS Digital, e o FGTS Digital vai compartilhar as informações necessárias para que a Caixa continue fazendo a gestão das contas dos trabalhadores. E tem um outro evento muito importante, que é o próprio evento de desligamento. A gente vai ver daqui a pouquinho que quando houver um desligamento via E-Social, o empregador já vai ter cumprido com todas as suas obrigações. E isso vai ser compartilhado com a Caixa e o empregador já vai conseguir efetuar o saque caso o motivo de desligamento permita isso. E tem outros eventos também para alguns tipos de trabalhadores sem vínculo que possuem direito ao FGTS, como trabalhadores cedidos, dirigente sindical, que tenham origem, claro, de um contrato de trabalho que tenha direito ao FGTS, diretor não empregado com direito ao FGTS. Esse tipo de informação também vai ser compartilhada com a FGTS Digital para esses tipos de empregadores. E, claro, assim que entrar também os eventos de processos trabalhistas, eles também serão compartilhados para recolhimento do FGTS. Então, pessoal, nós temos o seguinte, com relação ainda a dados cadastrais e contratuais. O controle das contas será realizado, já é assim pelo E-Social, e vai ser feito assim pelo FGTS Digital e pela Caixa, a partir do CPF do trabalhador. Tá? Terminaremos com a utilização do PIS como campo-chave para administrar as contas vinculadas dos trabalhadores. Todo o controle vai ser feito pelo CPF do trabalhador. E aí, as contas que já existem lá na base da Caixa, esse banco, né, a instituição, como agente operador da FGTS, já está fazendo a atualização, tá? E transformando a base de dados dela para também utilizar apenas o CPF como base de dados, ali, como elo principal das informações que nós vamos transmitir para eles. E aí cabe um destaque importante, que todos os trabalhadores vão ficar vinculados ao CNPJ raiz da empresa, ou seja, o CNPJ principal, que tem 8 posições. Hoje, quando você manda uma admissão lá pela Cefip, você coloca um CNPJ com 14 posições.
E aí pode ser uma matriz, uma filial, né, filial 1, filial 2, filial 3. Isso vai acabar, tá, pessoal? Todo trabalhador vai seguir a mesma lógica do E-Social. Ele vai ficar vinculado ao empregador principal. Aquele estabelecimento que ele presta as atividades, que ele trabalha, é só um atributo, que ele pode mudar, né? Ele estava no estabelecimento 001, passou a trabalhar no estabelecimento 002. É só uma alteração contratual. O FGTS Digital não vai criar uma nova conta vinculada, como ocorre muitas vezes hoje, por causa disso, né? Hoje, quando um trabalhador está vinculado em determinado estabelecimento e ele muda para um outro, até mesmo em outro estado, né? Isso acontece, acaba se criando uma nova conta vinculada. E o trabalhador fica com tanto de conta registrada lá na Caixa. E esse problema vai acabar também, tá, pessoal? E aí, a abertura e atualização de contas vinculadas de FGTS para cada trabalhador vai seguir essa lógica também. Recebemos uma admissão, vamos mandar essa informação para que a Caixa já gere uma conta que vai ficar guardando depósitos. E vamos compartilhar diversos dados, como o endereço, o nome social do trabalhador. Quando houver transferência entre empresas do mesmo grupo econômico, né, ele sai de uma empresa do mesmo grupo econômico e vai para outra, essa informação você vai prestar no E-Social e ela vai alimentar automaticamente a base da Caixa. E aí ela vai unificar as contas que já existem lá do antigo empregador com o novo empregador. Hoje o empregador tem que fazer um pedido, aquele N1, N2, N3, para transferências. E isso vai acabar e vai ser automatizado com as informações do E-Social. Claro que vai haver um controle, a informação tem que ser igual, né? O empregador que está desligando aquele trabalhador por transferência vai colocar os dados de quem vai receber. E quem vai receber também vai colocar os dados da origem, de onde que ele está vindo. Esses dados têm que bater. Se eles baterem entre si, aí tem uma unificação entre essas contas. Se os dados não baterem, ou seja, a informação é conflitante entre os dois empregadores, aí a Caixa não vai unificar essas contas. Tá? Mas a gente vai entrar mais em detalhes nisso depois também. E vai acabar a chave para saque do FGTS. Hoje vocês têm que gerar uma chave lá no Conectividade para adiantar, facilitar o saque do trabalhador, e isso vai acabar. E aí vai simplificar a vida do trabalhador, mas a empresa, os empregadores vão ter que ter muito cuidado. Não pode ficar brincando com o E-Social de mandar desligamento para simular valores. Porque se você manda um desligamento de verdade, ele vai chegar na Caixa e o trabalhador vai conseguir sacar. Se a empresa excluir depois, a gente vai atualizar essa informação com a Caixa. Mas se ela demorar a prestar essa informação e o trabalhador já tiver sacado, é responsabilidade do empregador regularizar o saldo da conta do trabalhador. Então, muita atenção para não ficar brincando com dados no ambiente de produção do E-Social. Tá? E aí, pessoal, com relação à parte remuneratória, nós vamos utilizar lá do E-Social o totalizador S5003, que é o totalizador de FGTS por trabalhador. E ele tem como origem as remunerações prestadas no evento S1200, que é o de remuneração mensal, ou nos eventos de remuneração rescisória, que pode ser o 2299 ou o 2399. E o que o sistema vai olhar na hora de gerar esse totalizador S5003? Se as rubricas utilizadas nele, todas as rubricas lá, elas têm incidências de FGTS, incidências válidas, incidência mensal, de 13º, de aviso prévio indenizado. Se o empregador informar uma rubrica sem incidência de FGTS, é o código 00 que ele coloca lá, o totalizador da FGTS vai sair zerado, sem nenhuma informação. Então, o empregador tem que prestar muita atenção na rubrica que ele está utilizando. E outra informação importante é que o E-Social ele só gera esse totalizador S5003 para trabalhadores do regime trabalhista igual a 1, CLT. Tá? Se o trabalhador está cadastrado no regime do tipo 2, estatutário, o E-Social não vai calcular FGTS, mesmo que o empregador utilize uma rubrica com incidência de FGTS, porque estatutário, pela legislação, não tem direito ao FGTS, só os trabalhadores no regime seletista. Então, muita atenção com relação a isso, tá, pessoal? E aí, vamos utilizar também o totalizador 5013, que é o totalizador da empresa. São informações de FGTS consolidadas. O que é isso? É um evento gerado quando o empregador encerra a folha lá no E-Social. Ele manda o S1299. E aí ele recebe esses totalizadores por empresa. Um deles é o S5013. Ele vai trazer o somatório de todos os eventos totalizadores do FGTS por trabalhador. Todos os S5003. E aí, lá na tela de gestão de guias do FGTS Digital, que vocês vão ver no outro vídeo como que isso funciona,
o sistema vai exibir o status dessa guia, o status dessa folha. Olha, a folha está fechada, está aberta, né? E aí vai permitir para que o empregador confira se todos os valores de FGTS transmitidos lá no E-Social, até o momento que ele transmitiu o fechamento, o encerramento da folha, ele vai poder conferir se todos esses valores entraram na base do FGTS Digital. Porque o FGTS Digital, pessoal, diferentemente da DCTF, ele vai ser alimentado a cada remuneração transmitida por trabalhador. Lá na DCTF, ela só é alimentada quando você manda um fechamento. Já no FGTS Digital, não. Mandou uma remuneração de trabalhador, gerou um FGTS por trabalhador, um S5003, ele já alimenta a base aqui. E aí, para o empregador que tem muitos trabalhadores, tem 200 trabalhadores lá na sua base, não ter que ficar conferindo se todos aqueles valores transmitidos no E-Social já chegaram no FGTS Digital, o que ele vai fazer? Ele encerra a folha e internamente o sistema do FGTS Digital vai fazer uma validação. Ele vai conferir se naquele totalizador da empresa global, se todos aqueles S5003 que geraram ele também já estão internalizados dentro do FGTS Digital, se eles estão sincronizados com o sistema. E aí o empregador fica mais tranquilo, porque ele sabe que tudo aquilo que ele transmitiu no E-Social também já está aqui na base, ok? E aí, pessoal, com relação à retificação de informações, o empregador sempre vai ter que utilizar o evento de origem lá do E-Social. Ele não consegue retificar uma informação errada no próprio FGTS Digital. Então, ele entra no FGTS Digital, vê que uma base de cálculo de FGTS de um trabalhador no mês de maio de 2024, por exemplo, está errado. Ele consegue corrigir isso lá no FGTS Digital? Não consegue. Ele vai ter que ir lá no E-Social, corrigir a remuneração dessa competência, transmitir ela de novo, e aí sim essa informação vai ser atualizada aqui na base de dados. Então é muito importante ter essa consciência. E, claro, sempre o sistema vai respeitar as regras do próprio social, né? Tem uma remuneração lá transmitida. Como é que eu faço para retificar essa remuneração? Eu tenho que reabrir a folha primeiro. Se eu não reabrir a folha, eu não consigo retificar aquela remuneração do mês. Isso não é uma regra do FGTS Digital, é uma regra do próprio social, tá? Então, o empregador sempre tem que estar atento a isso. Te agradeço sobre esse vídeo aqui, sobre os principais eventos utilizados no E-Social, e aguardo vocês num próximo vídeo. Um abraço, pessoal!